Esse é o nosso terceiro curta Suzano. Os 2 primeiros anos a gente fez virtual, né? Esse ano a gente resolveu fazer assim, com vocês presentes, até pelo debate, para a gente se conhecer, para a gente se olhar, que é importante, né? Eu queria chamar já o Amaury Rodrigues para falar em nome do curta Suzano. Queria chamar o vice-prefeito Valmir Pinto, nosso parceiraço, um cara que apoia muito, muito o audiovisual aqui na região, e a gente está super feliz de estar aqui por conta do trabalho que ele faz também para o audiovisual na região. Então, queria que ele já começasse. Boa noite a todos. É uma satisfação para nós recebê-los aqui no terceiro Curta Suzano, num espaço agora dedicado, como a Raquel falou, ao cinema e ao teatro, né, que é o Cine Teatro Vilma Bidvenha. E eu vou falar 2 minutinhos a respeito do Curta Suzano, né? O Curta Suzano nasceu, como eles costumam dizer, de uma conversa de bar, 4 amigos que estão presentes nesse projeto até o momento, e nós entendemos que cinema é uma coisa, é um trabalho colaborativo, né? Um trabalho, é a única arte que você não pode fazer sozinho. Você pode pintar um quadro sozinho, fazer uma música sozinho, gravar sozinho, e o cinema tem por condição da sua própria manifestação enquanto arte ser colaborativo, né? Então não dá para fazer tudo, não dá para roteirizar, filmar, atuar, editar, é impossível fazer isso, embora algumas pessoas tentem fazer isso no cinema experimental. Mas, enquanto arte colaborativa, enquanto arte de coletivo, nós também podemos entender uma outra dimensão dele, que é quando pessoas se reúnem, quando pessoas se juntam para discutir o que é cinema, discutir qual a importância dele da cultura de um lugar, de uma região, e, em particular, a gente pode colocar que o Brasil precisa de espaços de reflexão, né? Vivemos um momento extremamente importante da nossa história, e a gente tem que estar o tempo todo dialogando das diversas formas possíveis, das diversas formas de arte possíveis, das outras formas de construção coletiva, né? Que país que nós temos, que país que queremos, né? E a arte é uma maneira de levar essa mensagem permanentemente para frente, né? O grande barato do cinema é que daqui a 100 anos as pessoas poderão, de alguma maneira, quem sabe, ver os curtas que são apresentados hoje, né? Daqui talvez 200 anos, 300 anos, quem sabe, em algum lugar, em alguma biblioteca de algum lugar desse planeta ou fora dele, alguém vai ver um curta, um documentário, um filme experimental, um filme, uma ficção, falando desse momento histórico que vivemos hoje no Brasil e no mundo, né? E isso que é o grande barato. E essa troca de olhares sobre esse momento histórico que vivemos, para nós é muito importante. Então, sejam bem-vindos. O coletivo tem o Curta Suzano coletivo tem esse olhar, né? Esse objetivo da troca, da vivência, da experiência, do aprendizagem, e acho que a gente vai ter, espero, né, muitas coisas a oferecer para vocês e muitas coisas a aprender com vocês. Meu muito obrigado a todos vocês, no nome do grupo, né? Rapidamente, eu vou apresentar o Escobar Franelas, né, que está aqui à direita, a Raquel Pereira, que já se apresentou, e o Magno Rodrigues, que está aqui. Nós somos em 4, os 4 cavaleiros do Apocalipse, quem sabe, fazendo cinema no Alto Tietê. É isso. Obrigado a todos vocês. Bom, boa noite a todos e todas. O Amaury falou 40 anos porque a gente se conheceu no berçário, então é o nosso tempo de vida. Bom, gente, mas eu quero aqui me manifestar, fazendo um agradecimento ao Geraldo Garipo, né, nosso secretário de Cultura, que está dando um apoio a essa atividade. E, em nome da Raquel, cumprimento todos os funcionários da cultura que estão por trás do trabalho, não só do cinema, mas do trabalho do dia a dia da Secretaria de Cultura. E, em nome do Amaury, do Magno, do Escobar, também cumprimentar pela iniciativa, né, do Curta Suzano, terceira edição, terceiro ano. Tenho certeza que, se depender da gente, eu acho que a gente pode fomentar para que ele ganhe mais força e a gente possa fazer muito mais edições por aí. Uma observação, o Amaury falou que começou numa conversa de bar. Então, começou bem, né?
Porque tudo que começa no bar começa bem, né? É ali que a gente provoca algumas discussões e sempre sai alguma coisa, né, Marcão? Ali pegado uma cervejinha, um vinho, as ideias fluem, então acho que começou bem. A outra observação que eu faço é porque o Amaury falou meu currículo aqui, mas eu só faço tudo isso também porque eu não consigo sobreviver como ator. Eu também não faria nada disso. Então, eu, inclusive, tenho que interpretar um político, né? O papel que eu venho desempenhando há algum tempo. Inclusive aqui, né, que foi a nossa Câmara de Vereadores. Usei muito a tribuna ali. Então, eu era um ator-vereador. E quando a gente mudou para Casa Nova, eu olhei isso aqui e falei, pô, isso aqui é um teatro, né? Então, antes que virasse qualquer outro espaço, eu rapidamente fiz um projeto de lei na época, um decreto legislativo. Logicamente que não era uma garantia, né? Porque vereador a gente pede, né? Cabe ao prefeito. E, pelo destino, eu acabei virando vice-prefeito, então, né, eu mesmo cumpri aquilo que eu criei como vereador, né? Então, às vezes dá certo, né, Maurício? Eu fiz isso numa casa de cultura, no nosso Centro Cultural do Boa Vista, eu era vereador, propus o Centro Cultural, não aconteceu. Eu virei secretário de Cultura, a gente conseguiu fazer o Centro Cultural lá no Boa Vista. Então, às vezes dá certo. Nesses casos, deu muito certo. Mas eu, desde o meu trabalho como secretário de Cultura, né, aliando o meu trabalho artístico, que eu tenho uma paixão, sim, pela cultura e muito pelo teatro, né, que é a minha formação. Mas o teatro eu acabei cansando um pouco, porque o teatro é tão difícil, né, cara? Aí a gente faz e depois ninguém vê. Pelo menos o filme vai ficar eternizado aí. De repente, a peça quem não viu, né? Agora o teatro, o cinema, de repente, daqui a 100 anos alguém vê, descobre lá, né? Então, eu acho que é uma paixão que eu tenho, eu sempre quis fazer, né? Fiz algumas coisas, mas nada que eu considero relevante do ponto de vista do meu trabalho. Mas fazer cinema é sempre relevante, né? Então, eu lembro que o Beto Brant me chamou para fazer um trabalho e eu fiquei muito feliz, fiz algumas coisas. E agora, por ironia do destino, Amaury, eu fiz uma participação no filme do Wagner Moura, né, do Marighella, que eu acho que, para quem é de esquerda, nós vamos ter um debate muito acalorado aqui no Brasil. Não sei nem como é que vai dar isso aí, mas eu acho que o Wagner Moura é um cara que merece toda a nossa reverência, porque fazer cinema no Brasil não é difícil. Com a temática que ele pegou ainda, muito mais, né? Mas na verdade, eu entro lá e falo boa noite, né? Mas eu fiquei feliz porque tinha milhares de pessoas querendo entrar e dar o boa noite. Então, e não conseguiram. Então, eu consegui, eu já fiquei feliz. Mas eu lembro que o Beto, quando esteve aqui, ele fez uma palestra lá no Morricone ainda, e eu lembro que um dia teve uma pessoa que falou assim, Beto, como é que faz para trabalhar com você? Aí ele falou assim, rapaz, ser sincero para você, não faz. Eu só trabalho com a minha turma, com a minha galera. E eu aprendi isso, e eu acho que o cinema, fazer arte no Brasil é difícil, né? Então, eu acredito que ao invés de você ficar batendo na porta, cria seu grupo e vai à luta. Aliás, o Paulo Betti falou aqui mesmo na inauguração desse espaço, né? Falou, vão fazendo, não se preocupe. Ele até contou um exemplo, né, de um cara da cidade dele, de Sorocaba, que fez um filme há 30 anos atrás, e agora uma atriz lá do Rio, não lembro quem, descobriu o filme virou cult, começou a ser passado no Rio, estão lançando nacionalmente. 30 anos depois, uma coisa que o cara já tinha esquecido. Então, eu acho que a arte tem dessas coisas. E eu acho que é isso que a gente precisa provocar. A gente, junto com o Magno, agora, né, criamos um grupo de cinema aí para a gente provocar, fazer curtas aí, né, com a galerinha nossa aí, o Douglas está aí. O Gandola, já conheço o trabalho dele há muito tempo, é um cara da resistência. E tem mais um monte de gente aí, né, que não sei se estão aqui, a turma do Janderson, enfim. Tem uma galerinha aí que está produzindo. E eu acho que é importante isso. Vamos produzir. E acho que a ideia do curta, né,
Porque não adianta fazer depois se não tem onde mostrar também, né? Então, acho que essa é a ideia do curta, e tem um monte de festival, e a gente andou olhando por aí, vem para somar nessa ideia da gente provocar o cinema aqui em Suzano e na região, né? Mogi tem uma galera bacana que eu sei que produz, Guarulhos. Fiquei surpreso da outra vez que tinha uma galera de Ferraz fazendo, né? Então, eu acho que é isso, é juntar, e eu acho que o poder público tem que ser parceiro, ajudar a canalizar as ideias, ajudar para que as coisas aconteçam, para que as coisas apareçam. E eu acho que esse é o nosso dever. Então, eu fico feliz duplamente, como artista e como gestor público, vendo as coisas acontecer. E se depender de mim, da minha vontade, do próprio prefeito Rodrigo, que nessa parte é muito parceiro e colabora muito comigo, a gente vai fazer muita coisa por aí. Então, vamos à luta, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer cinema do jeito que a gente pode, do jeito que dá, e eu tenho certeza que a gente vai avançando dia a dia com a força de todo mundo e a união de todo mundo. Então, um abraço, boa noite, e vamos ver o resultado disso, Maria. A gente mudou um pouco, tem algumas mudanças no Curta Suzano esse ano, e eu queria que o Escobar viesse fazer essa apresentação. E já corrigi que antes da reunião no bar, a reunião foi na escola, eu e o Escobar e o Vandeí, que a princípio a ideia era fazer dentro da escola, né, um festival para as escolas. E aí no bar, sim, a gente teve várias ideias, foi boa a cerveja. E aí desencadeou aqui no terceiro curta. Escobar vai mostrar um pouquinho aí como é que vai ser. Esse daqui foi a arte visual, né, do nosso primeiro Curta Suzano 2017. A conversa começou mais ou menos em 2015, né, Raquel? E aí a conversa foi evoluindo, até que em 2017, enfim, a gente conseguiu dar início a esse projeto. Essa daqui foi a arte visual do nosso primeiro festival, né? Próximo. Tivemos a sorte já no primeiro momento, e já com essa gestão que aqui está, nós estabelecemos uma parceria, podemos usar os espaços, alguns dos espaços públicos aqui de Suzano para a exibição dos filmes, né, para a produção do nosso trabalho. E assim, nós recebemos, em 2017, 237 filmes de todo o mundo, né? Nós tivemos filmes da Holanda, Uruguai, Cuba, se eu não me engano, Estados Unidos, não lembro. Mas, assim, prioritariamente brasileiros, mas o que eu gostaria de enfatizar muito é essa questão dos filmes do Alto Tietê, né, que é o que mais nos interessa. Então, na verdade, nós selecionamos 46 filmes do mundo todo para exibição, né? Mas desses 46, 21 eram produções aqui da região do Alto Tietê. Então, tinha filmes de Suzano, Mogi, Guarulhos. Eu não lembro se tinha outras cidades representadas no primeiro ano, tá? Mas eu lembro bem que Suzano, Mogi e Guarulhos, né? Foram 4 dias de evento em 4 espaços exibitivos da cidade. Junto com a questão da exibição dos filmes, né, a gente tem trabalhado, a gente se preocupa muito com essa questão da troca de ideias, de informações, dos encontros, da troca de cartão de visita, que as profissionais do audiovisual da região se encontrem, que troquem figurinhas, que troquem e-mails, enfim. E aí nós realizamos duas rodas de conversa, uma sobre a questão da produção audiovisual no Tietê, na região do Alto Tietê, e outra sobre a questão do protagonismo feminino no mundo da produção audiovisual, que nós chamamos de independente. Tá? No primeiro ano, a produção do evento ficou a cargo do ateliê de imagens, na figura do Magno, e do Lentes Periféricas, é um coletivo de audiovisual do qual eu participo. Né? E nós, na época, tínhamos também o Lico Cardoso, que é outro membro do Lentes Periféricas, que também atuou nesse primeiro momento como parceiro na produção dos eventos. Próximo. Aqui a sequência do que aconteceu do Curta Suzano em 2017. Então, tivemos um filme de Guarulhos, melhor filme pelo júri popular, de Suzano. Cadê o Douglas? Cadê o nosso cineasta? Está ali, ó.
melhor direção, Mogi das Cruzes. Foi bem equilibrado, né? A distribuição, as cidades representadas, de certa forma, tiveram alguns dos seus filmes ganhando algum tipo de premiação, e a gente achou muito bacana. Teve 2 filmes de Mogi também que receberam menções honrosas. É isso, próximo. E uma peculiaridade, o Curta Suzano, a gente tem procurado trabalhar com as suas estatuetas que não sejam simplesmente produção industrial, que não seja uma estatueta que você que você compre numa casa de troféus por aí. Então, desde o início, a gente pensou que elas poderiam ser acrescidas de um elemento a mais, né? E aí, no primeiro ano, em 2017, nós convidamos o Flávio, que é um escultor lá de São Miguel Paulista, muito amigo meu, e a gente convidou ele topou, e ele confeccionou as estatuetas que foram entregues, né? Essa aqui é uma das, né? Aqui ele está segurando uma delas na mão, não sei se é a mesma, pode ser que seja a mesma, né? Essa daqui foi a estatueta de 2017. Vocês vão ver que a de 2018 é bem diferente, a de 2019 também vai ser bem diferente. Próximo. Essa daqui é a arte visual do Curta Suzano já do ano passado, do segundo Curta Suzano. Próximo. Né? Alguns detalhes que a gente julga muito pertinentes serem apontados nessa edição, né? A gente continuou a parceria com a Secretaria da Cultura e a gente iniciou uma parceria com a Secretaria de Educação. Por conta dessa parceria com a Secretaria da Educação, nós tivemos a ideia e já no primeiro momento a gente sentiu que isso impacta de forma muito positiva. Nós criamos uma outra mostra competitiva, deixa eu ver se não está citada aqui, acho que ela não está citada aqui, vai estar citada no próximo, que é uma mostra uma mostra estudantil, que foi muito bacana também, já surgiram alguns trabalhos muito bacanas logo no primeiro ano. Tá? Pois bem, a gente recebeu o ano passado 470 filmes, subiu bastante o número de filmes enviados, só que, por exemplo, no Alto Tietê, a gente foi impactado de forma um tanto quanto negativa, porque a gente recebeu menos filmes, a gente teve menos filmes da região do Alto Tietê inscritos no Curta Suzano do ano passado. Mas, ao mesmo tempo, surgiram filmes de cidades diferentes. Inclusive, um dos filmes premiados, por exemplo, já foi o de Ferraz, o que o Valmir lembrou. Tá? Nós tivemos uma outra roda de conversa o ano passado. De novo, a gente insistiu nessa questão da mulher no audiovisual. Né? Provavelmente, esse ano, a gente vai voltar com essa conversa, a gente vai ampliar ainda mais esse debate. Nós tivemos uma palestra com o Fernando Bonassi, né? E, através dessa parceria com a Secretaria de Educação, nós tivemos 2 oficinas, uma ministrada por mim e outra pelo Magno. A minha era filmando com celular, onde a gente trouxe algum pouco dos nossos conhecimentos para que professores da rede pudessem usar o celular, digamos assim, dentro do conteúdo, não digo didático, mas assim pensando como um instrumento pedagógico também, né? E foi muito bacana. Teve uma participação bem razoável de professores da rede, né? E o Magno deu a oficina filmando com DSLR. De novo, a produção foi do Ateliê e do Lentes Periféricas. Próximo. Aqui os premiados do Curta Suzano do ano passado, né? As menções honrosas, e aqui os 3 filmes que já foram premiados no primeiro ano na mostra estudantil. Muito bacana. Os 3 filmes de Suzano, né? De escolas de Suzano. Próximo. Esse daí foi o primeiro ano. A estatueta era toda em madeira, né? Toda confeccionada em madeira. O ano passado já foi feita por um artesão de Mogi, o Raoni, e aí ela é toda em cerâmica, né? Muito bonita, por sinal. Próximo. Chegamos ao terceiro ano. Como nós perdemos a parceria com
com o coletivo Lentes Periféricas, nós decidimos criar o nosso próprio coletivo. Então, a partir desse ano, existe um coletivo chamado Curta Suzano que vai produzir o evento a partir de agora. Tá? Então, não é mais nem Ateliê de Imagens, nem Lentes Periféricas, nem ninguém mais. É o coletivo Curta Suzano que vai organizar, a partir deste ano, o nosso festival, né? Nós convidamos nesse primeiro ano para... E aí nós perdemos o Lico, que era a pessoa que produzia a nossa arte gráfica, né? Que ele era do Lentes Periféricas e, por conta de demandas outras, ele se afastou, né? Nós convidamos o Manogon, que é um artista visual de Itaquera, que prontamente se prontificou a fazer a arte. Aliás, ele produziu essa arte em 3 horas, né? Depois de feito o convite, 3 horas depois ele já tinha produzido a arte, e, salvo pequenos reparos que nós fizemos, enfim, aí está a primeira participação dele dentro do nosso projeto, que é o Curta Suzano ano 3. Próximo. Tá? As inscrições, a gente deliberou que as inscrições seriam a partir de hoje, mas, na verdade, é o seguinte: nosso site ainda está em construção, a previsão é que ele esteja pronto a partir de segunda-feira. Tá? Lá vai estar disponibilizado o edital, os regulamentos e tudo mais, e é onde as pessoas vão poder mandar o link do filme, né, para análise da comissão de pré-seleção. E as inscrições então vão estar abertas oficialmente não a partir de hoje, mas a partir de segunda-feira, 6 de maio, né, até 19 de junho. Né. No dia 6 de agosto, se tudo correr como previsto, e a gente crê que sim, né, pelo menos nós nos organizamos quanto a isso, nós vamos apresentar os filmes selecionados, tá? Tanto na mostra competitiva, que é a Alto Tietê, Panorama Alto Tietê, quanto nas outras mostras, que é Estudantil, Panorama Brasil e Panorama Mundo. Né? A exibição dos filmes será do dia 26 ao dia 28 de setembro, uma quinta, sexta e um sábado. A gente comprimiu as datas, né? Geralmente eram em 4 datas, 4 dias, esse ano vai ser em 3, só que haverá vamos dizer assim, uma aceleração. A gente vai estar em vários lugares no mesmo dia e ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ocupar alguns espaços e exibindo filmes assim simultaneamente. Próximo, por favor. Volta 1, isso. Como eu expliquei, então nós teremos o Panorama Alto Tietê, que é para os filmes produzidos na região do Alto Tietê, nas 11 cidades do Alto Tietê, e essa mostra é competitiva, essa gera premiação. Né? Tem o Panorama Estudantil, também competitiva para estudantes até o 3º ano do ensino médio de qualquer cidade do Alto Tietê. E temos 2 panoramas, o Brasil e o Panorama Mundo, que é simplesmente um painel expositivo, um painel de exibição de filmes que a gente recebe. Tá? A nossa previsão para esse ano é manutenção das parcerias com a Secretaria da Cultura e Educação, já estamos acordados quanto a isso. Nós também temos ideia de dar continuidade às oficinas, rodas de conversas e às palestras. Né? Ainda não temos definido isso muito claramente, que trabalhos serão esses, mas a ideia é de que aconteçam. Tá? Nós vamos lançar também na segunda-feira uma ação de financiamento coletivo através da vaquinha virtual. Tá? Por que a gente está lançando essa vaquinha virtual? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de prospectar dinheiro para realizar o nosso evento. E aí a gente, no final das contas, a gente sempre acaba colocando dinheiro do próprio bolso para poder fechar as contas. Então a gente resolveu ampliar, tentar de uma outra forma esse ano, usando esse financiamento coletivo. Só que, para não ficar uma coisa assim, simplesmente a gente está perdendo dinheiro, o que acontece? A gente pensou numa contraproposta. Então, qual que vai ser? Esse ano, a gente está criando um novo edital, baseado na ideia da vaquinha virtual, a gente criou um edital para roteiros. E aí, vou tentar ser o mais claro possível, né? E aí, depois, as pessoas que tiverem dúvidas, a gente vai tentar explicar. Qual que é a ideia? Nós vamos lançar o edital e, ao mesmo tempo, vamos lançar a vaquinha virtual. Digamos que a gente consiga R$10 mil
arrecadar R$10.000 na vaquinha virtual. Desses R$10.000, 50% vai ser para coproduzir 2 filmes escolhidos através dos roteiros que forem enviados, né? Um do Alto Tietê na categoria, digamos assim, profissionais do Alto Tietê, e outra na categoria estudantil. Digamos, se entrar esses R$10.000 e 5.000 forem separados para essas coproduções, como que nós vamos dividir esse dinheiro para essas 2 produções? A categoria estudantil ficará com 20% do orçamento arrecadado, quer dizer, 5.000 ficar para as 2 categorias, então R$800 será destinado para produzir... tá certo. R$1.000 será destinado para a produção do curto estudantil, né? E vai ser uma parceria entre o Curta Suzano e os alunos, ou aluno, ou aluna, enfim, a pessoa que ganhar esse edital na categoria roteiro estudantil. Os outros R$4.000 a gente vai disponibilizar para a produção que a gente chamaria de profissional, ou chamaremos de profissional, que é assim, a pessoa ganhou, vamos imaginar hipoteticamente, o Janderson está aí? Não, né? Vou usar como exemplo o Janderson, que é uma figura muito conhecida no cinema, na produção audiovisual aqui da cidade. Digamos que o roteiro do Janderson ganhe o edital de coprodução desse filme. Então, vai ser disponibilizado R$4.000 para ajudar na produção do curta-metragem dele. E aí, os 2 curtas cujos roteiros serão selecionados, tendo a produção acontecido de forma natural e sem maiores problemas, eles serão, inclusive, os 2 curtas que abrirão a sessão do ano que vem, né? E a nossa ideia é que todos os anos a gente retorne com essa proposta. Então, além da mostra competitiva exibicionista dos trabalhos, a gente também vai ter uma mostra, uma coleta de trabalhos de roteiros, e a gente vai fazer uma seleção e 2 filmes vão receber a nossa parceria. É claro que isso está vinculado, inclusive, ao sucesso da nossa ação de financiamento coletivo. Porque, evidentemente, se nós não conseguimos o dinheiro do financiamento coletivo, a gente, né, não vai conseguir coproduzir esses 2 filmes com os ganhadores. Tá bom? Dúvidas? Vão surgir muitas. 2 observações, né? Está marcado o Secretaria de Educação, mas é Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Porque do ensino, né? Tem o ensino médio que nos interessa, né? Que é um público que está mais articulado para a produção do audiovisual. Então, nesse caso, nós usamos a Diretoria de Ensino de Suzano e Ferraz. Esse é o primeiro momento. Então, todas as escolas, são 65 escolas, 62 escolas da Diretoria de Ensino de Suzano e Ferraz participam da mostra de 2019. Né? Então, todas as escolas recebem os filmes, apresentam nas salas de aula, etc., etc. Ganham oficinas, etc. Obviamente, a gente vai, no próximo momento, ampliar isso para outras diretorias de ensino do Alto Tietê, porque o esforço para atender 65 escolas é imenso. Então, é só essa correção, viu, Escobar? A Secretaria de Educação poderia ser entendido como a municipal, né? Mas, no caso, a Secretaria de Ensino do Estado e a Diretoria de Ensino, Suzano Ferraz. Só para completar também, o ganhador de 2018 de Ferraz é aqui o Doug, que está aqui no nosso lado, aqui, ó, está presente aqui. Legal. Era isso. Tem mais uma página só, Flávio, por favor? Gente, qualquer informação a gente pode responder. Nós temos a página no Facebook, Curta Suzano, temos o e-mail, curtasuzano@gmail.com, fácil de decorar. E eu preparei essa apresentação muitas pressas e a gente não colocou aí o link do nosso site, que é www.curtasuzano.com.br, não.
É isso. E aí a gente vai respondendo as dúvidas que surgirem. Tá ok? Alguma dúvida? Não fala tá ok, por favor, pelo amor de Deus. Tá proibido. A gente vai fazer nossa mesa agora, tá bom? Queria chamar o Rodrigo Nobre, nosso primeiro convidado. Ele é publicitário, fotógrafo, videomaker, proprietário da agência e produtora Light Creative de comunicação e da Light Blessed. Pode bater palma. Produtora de foto e vídeo de casamentos, formada em marketing e publicidade e propaganda pela EMB Morumbi. Atuou em diversos trabalhos publicitários na área de audiovisual e em torno de 8 filmes de curta-metragem e um longa. Atualmente desenvolve vídeos para youtubers. André Okuma, seja bem-vindo. Formado em cinema pela Escola Livre de Cinema de Santo André, tem graduação e mestrado em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Produz filmes desde 2002, tendo acumulado dezenas de trabalhos e alguns prêmios, inclusive no Curta Suzano. Na área de arte e educação, ministra oficinas em mídias digitais desde 2005, prestando serviços em cidades da região metropolitana de São Paulo, nos mais variados projetos e programas sociais. Como agente cultural, foi organizador da primeira mostra de vídeo de Guarulhos, realizada em 2011. Foi co-organizador do Guaru Fantástico, mostra de curta fantásticos realizados em 2012 e 2013. Caroline Maia, nossa convidada. A Carolina, ela vem do Jardim Helena, no extremo leste de São Paulo, formada em rádio e TV, é integrante do coletivo Pujança, co-dirigiu as webséries Cultura das Bordas, apoiada pelo edital Vai 1, Nossa História Invisível, apoiado pelo Vai 1 e Vai 2, e o documentário Do Amor à Cura, realizado com o apoio do edital de curta-metragens da SP Cine, assistente de direção e fotografia no documentário Nossas, Laboratórios de Outros Futuros, e no longa documental Crioula. Tutora no 3º Seminário Negras Narrativas da APAM, atualmente produz o seu primeiro longa como diretora e documentário. O documentário Aqui Não Entra Luz, apoiado pelo Rumos Itaú Cultural, filme de investigação sobre a relação do quarto da empregada com a senzala. E Escobar Franelas vai se apresentar e vai falar um pouquinho aí com a mesa. Uou. Sejam bem-vindos. Então, quando a gente propôs essa roda de conversa, a gente está dentro a gente está totalmente inserido dentro desse debate de que, nesse exato momento, por conta dos alcances tecnológicos que são possíveis, a gente percebe que há uma hiperatividade, né, na produção audiovisual. Em qualquer periferia, isso é perceptível. Mas só que aí a gente fica... as perguntas que nós queremos provocar aqui em vocês e gostaríamos de refletir juntos cinema independente? O que é isso? Né? E mais do que saber o que é cinema independente ou audiovisual independente, é saber para quê e para quem. E aí é a primeira pergunta que eu solto para vocês aí, vocês se virem. Boa noite a todos. Eu até estava conversando com o Escobar, né, nos bastidores, a gente falando sobre isso, que é algo bem interessante, né? A gente até citando sobre alguns conceitos sobre isso, né? Para quem e para quê, né? Acho que o cinema independente, acredito que nós três aqui tem essa experiência, foi primeiro criado um sonho, né? De um roteirista, uma ideia de algum produtor, né? E, na verdade, reunir todos para que seja produzido um conteúdo que vai gerar expectativa, vai gerar reações, vai gerar sensações nas pessoas, é algo muito difícil, né? Porque hoje tem um belíssimo espaço aqui, que eu estava até parabenizando muito o pessoal, por conta que isso no Alto Tietê é muito difícil de acontecer. Eu sou de Itaquá,
Então, nós já produzimos outros 2 filmes lá, que eu estava participando, mas é muito difícil de ter o apoio mesmo dos governos, o apoio das lideranças de maneira geral. E você colocar um sonho seu, colocar uma ideia, colocar todo um conceito sobre um filme e apresentar para os demais, muitas das vezes não gera expectativa nem na sua própria família, né? E nós estávamos falando a respeito até mesmo de onde colocar esses filmes e com quem alcançar esses filmes. Hoje a gente está num período da era digital, né? Tem as plataformas para nós colocarmos o nosso material, mas nós conseguimos alcançar pessoas, gerar a expectativa das pessoas, gerar qualquer situação onde as pessoas gostem do que nós produzimos, é algo um pouco difícil, né? A gente, basicamente, assim eu digo porque eu trabalho muito intenso com rede social, mas hoje, na verdade, eu compartilhei, eu fiquei imensamente feliz de estar participando dessa roda, porque é algo difícil para a região, muito difícil de ter esse encontro de 3 pessoas bem diferentes, de mundos diferentes, que nunca se encontramos, né? Nessa experiência, né? E, na verdade, a gente não está com espaço aqui tão lotado, sabendo que a gente tem tantos amigos em comuns, tanta coisa em comum, e poderia ser muito mais, ter uma plateia muito mais ampla, né? Se a gente colocar assim, por quê? Para quem a gente faz e por que a gente faz, né? É um detalhe que eu coloco, só para abrir a questão. Boa noite, queria agradecer o convite. Eu tenho um carinho muito grande por Suzano, porque eu tinha uma prima muito amada que morava aqui, eu sempre vinha para cá. Saía do Jardim Helena, pegava sentido Camuviano e vinha para cá. Eu comecei a fazer audiovisual muito num processo de descoberta da minha identidade, assim, enquanto mulher negra periférica. O primeiro projeto audiovisual que eu criei é o Cultura das Bordas, que é uma websérie que começou contando a história de moradores do meu bairro, do Jardim Helena. Então eu estava nessa crise, tipo, meu Deus, eu sou periférica, o que é ser periférica? É bom ser periférica? Como é que eu faço para gostar desse lugar? Eu não tenho dinheiro para sair daqui. Mas ao mesmo tempo meu pai colocou um nome em mim que homenageia um bairro que é aqui do lado, que é o Jardim Maia. Meu nome é Caroline Maia por causa do Jardim Maia. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu e mais uma amiga criamos uma websérie para contribuir nessa reconstrução da imagem da pessoa periférica, né? A gente tinha muito o da Atena como uma não referência de representação, né? Então, tipo, a gente entende que o nosso lugar não é só esse lugar que é apresentado em programas sensacionalistas. O que é o nosso lugar? E a partir daí a gente começou uma pesquisa e seleção de personagens muito simples, pessoas que não tinham grandes projetos no bairro, pessoas muito comuns, que poderia ser qualquer pessoa. E a partir daí a gente começou a registrar essas histórias e publicar na internet. Esse ano a gente finalizou a 3ª temporada do Cultura das Bordas, que dessa vez se expandiu para toda a cidade de São Paulo. Enfim, esse é um exemplo de um dos trabalhos que eu fiz que marcam essa minha construção e descoberta de identidade, assim. Então, eu vejo, para mim, o audiovisual é uma produção de uma representação que eu gostaria de assistir. Hoje eu estou produzindo meu primeiro longa-metragem, que é um documentário que está pesquisando as relações que o quarto de empregada tem com a senzala. E nessa pesquisa a gente encontrou, enfim, muitas histórias, tanto arquitetônicas quanto de pessoas que marcam uma história racista do Brasil, né? Eu, como mulher negra, vivo e vejo isso. E essa também é uma história que é derivada de uma vivência minha, de racismo. E eu também, como filha de uma mulher que foi empregada doméstica e que passou alguma parte da infância também em casa a casa dos patrões da minha mãe, né? Então, acho que o fazer audiovisual, para mim, é uma busca por respostas e por reparações imagéticas e de narrativas. Assim. Acho que é isso. Boa noite. Queria agradecer também o convite. Para mim é uma honra estar aqui.
Bom, a sua pergunta, na verdade, assim, acho que a pergunta, as perguntas, né, que nortearam obrigatoriamente toda a minha trajetória, assim, né? Porque nós, né, que não nascemos na cidade de São Paulo, né, não frequentamos nem a ECA, nem a FAAP, nem a PUC, nem os barzinhos da Vila Madalena, sabe? Não tivemos pais que tivessem contatos interessantes para pegar um PROAC CMS, aí, uma Lei Rouanet, né? A gente quando fala assim, por que independente? Fala, porque não tem outra maneira, assim, né? Se não fosse para ser independente, não seria nada, assim, né? Então, a gente tentou ser independente, assim. E a gente teve sorte, né, de ser jovem na virada pelo menos eu, né, não sei vocês, né, mas eu nasci em 82 e fiz 18 anos quando virou ano 2000, então fiquei de maior quando virou o milênio, assim, né. Então foi muito louco, porque eu peguei o nascimento do digital, assim, né, então nos anos 90 seria impossível eu ser um cineasta, né. Nos anos 2000 era absolutamente tão possível que eu me tornei um cineasta, né? Nos anos 2000 por causa do digital. Porque o digital permitiu que houvesse uma produção independente, né? Porque se você pegasse o cinema marginal dos anos 70, que era independente, mas, pô, o Júlio Bressani era rico, sabe? Então, tipo, uma lata de filme 16mm era o olho da cara. Revelar isso era pior ainda, né? Então, assim, por mais que você não usasse super equipamentos, filmasse em locação, você tinha uma grana ali que você precisava gastar para poder bancar o rolo do filme, a câmera e a revelação do filme. Nem que você fizesse isso tudo em take único, que é o que o pessoal dos anos 70 fazia. Pra gente, a gente não tinha nem dinheiro para isso, a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus, sabe? E então, o que a gente só conseguiu fazer por causa do digital, assim. Se não fosse o digital, eu lembro também que eu ainda peguei aquela época da mini DV, assim, sabe? Mini DV era 30 conto a fitinha, né? E filmava 1 hora, então, assim, você tinha que planejar tudo para 1 hora de gravação, assim, porque não dava para você ficar lá trocando cartão de memória, nem existia cartão de memória, então, mas uma fitinha mini DV era, sei lá, infinitamente mais barato do que uma lata de 16mm, né, de filme negativo. Então, a gente só pôde ser independente por causa da revolução digital e dentro das nossas condições socioeconômicas, históricas, não há como também não ser independente, né? Quase que é o caminho obrigatório, assim, né? Eu nem consigo pensar assim. Eu lembro uma vez eu estava escrevendo um edital, não lembro pra quê, assim, obviamente a gente perdeu, mas eu lembro assim que era tipo 300 mil, assim, né? Aí eu ficava pensando, o que eu vou fazer com 300 mil? Assim, eu nem sei como é. De 500 reais eu faço o filme, cara. Tipo, você falou 4 mil reais, nossa, 4 mil reais é muito dinheiro, sabe? Porque a gente sempre fez com nada, assim, né? Isso que claro que isso é ruim em vários aspectos e tal, mas isso, ser independente está muito entranhado na própria existência, né? Então, não há outra possibilidade de ser independente. Agora, rapidamente, só para... Claro que dá para desmembrar isso em outras reflexões mais aprofundadas, mas de alguma maneira, para que é isso, né? E para quem é uma então, coisa que... Essa pergunta, o para quem, eu, de certa forma, tenho a nítida compreensão de que vocês estão fugindo da resposta, mas eu vou buscar de cada um. Para quem? Então, o para quem é uma pergunta assim que eu me fiz durante esses 15 anos, assim, 20 anos,
E cada época ela tem uma resposta diferente, né? Aí, atualmente, eu me vejo, assim, para mim, a minha produção, ela é importante, ela é para quebrada, assim. Ela é para o periférico, o de fora, né? O que não faz parte do sistema, né? Mas, então, depende, assim, de uma série de fatores, tal, né? Assim, mas é isso, assim. Eu acho que quando a gente faz... Acho que quando pensar para quem, também tem uma outra questão. É pensar, assim... mais do que pensar, assim, em quem vai assistir, é pensar como é que essa pessoa que você quer que assista vai assistir, né? E aí, então, é pensar, assim, como... por exemplo, o Curto Suzano é uma resposta a isso, inclusive... pelo que você explicou agora, assim, que não adianta você, eu quero fazer o filme para atingir o máximo de pessoas possíveis, né, assim, mas não tem onde exibir, sabe? E aí, você vai fazer o quê, né? Tem um festival, aí você escreve o festival, não é selecionado, escreve outro lugar, não é selecionado, e aí não vai passar em lugar nenhum, tal. E uma coisa que me incomoda profundamente, assim, nos festivais de cinema, são as pessoas que vão aos festivais de cinema. Nada contra vocês. Mas não é o caso aqui, só para deixar claro, assim. Mas, por exemplo, assim, você vai na Mostra Internacional de Curtas de São Paulo, né, no Espaço Itaú de Cinema. Aquele pessoal de cachecol, sabe, falando de como é que... falando de cappuccino, de Paris, o caralho. Sabe, tipo, pra mim isso não faz nenhum sentido, assim. Aí essa pessoa vê meu filme e fala assim, esteticamente é muito interessante. Porra, o que é esteticamente interessante, sabe? Eu não sei, tá ligado? E aí, agora, assim, quando um moleque, assim, eu vou numa escola pública, tipo, teve uma época que das ocupações de secundaristas, eu fui numa escola, exibi pra molecada, e a molecada falou assim, porra, velho, que da hora. Aí eu falei assim, pô, é isso, tá ligado? Assim, é isso que acho que sim, mas pra quem como é que você dá um jeito de exibir esse filme pra quem você quer, assim, né? Mas me interessa muito, assim, a molecada, assim, hoje. Eu acho que mais do que exibir filmes hoje, eu acho que eu me dá mais prazer hoje dar aula para essas pessoas e não falar assim, vejam o meu filme, mas vem aqui, eu vou ensinar você a fazer um filme para você mesmo contar a sua história do que você ouvir a minha história e se identificar, né? Faça a sua própria. Né? Acho que mais para quem, para mim, é mais assim, hoje me interessa mais hoje fazer com que o público seja produtor e não só um espectador. Carol, fala para mim, quem tem assistido o que você tem produzido? E qual o retorno que você tem tido disso? Então, as duas webséries que eu acabei de terminar, né? Elas estão disponíveis na internet, assim. Pelo que a gente tem recebido como devolutiva, uma coisa que é interessante, por exemplo, no Cultura das Bordas, é quando as pessoas que são amigas do entrevistado começam a compartilhar e comentar e falar, você é maravilhoso, eu tenho muito orgulho de você e tudo mais. Assim como a outra websérie que eu faço, que é sobre mulheres negras, agora a segunda temporada é sobre mulheres negras na arte, né? Então... também acaba vendo e a gente recebe devolutiva de pessoas que são do mesmo grupo e tem algum tipo de semelhança e de empatia com aquela pessoa, assim. Geralmente quando a gente é chamado para exibir, são espaços que dialogam com o tema da websérie o compartilhamento, né, falando de Facebook e de YouTube mesmo, acaba sendo de pessoas que se assemelham com aquela figura, assim. A outra curta-metragem que a gente tá finalizando ainda não está circulando, e o longa-metragem vai ficar pronto só, provavelmente no começo do ano que vem. Rodrigo,
Estão me ouvindo aí, gente? Tá legal o áudio? Entre outras coisas, você comentou que tem produzido material para YouTubers, por exemplo, né? Que é uma experiência, por exemplo, que eu não tenho, e pelas falas, tanto da Carol quanto do Okuman, eles também, ou talvez seja uma coisa só muito em passando. O que eu queria pedir para você? Que você compartilhasse um pouco o que é produzir para YouTubers. O que muda no modus operandi de você enquanto videomaker, enquanto produtor audiovisual? Qual é a diferença de produzir para um determinado YouTuber ou uma YouTuber em relação a produzir um curta-metragem, um clipe, que são as coisas que é do nosso métier, né? Parece que uma configuração básica de quem produz na periferia também é tipo assim, tem que passar pelo clipe e tem que passar pelo documentário, né? A ficção geralmente fica sempre um pouco mais distante. Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, hoje, na verdade, penso muito na questão de planejamento, do que produzir, para quem produzir, porque é um caso até mesmo que o Amaury até comentou. O cinema é algo coletivo, que precisa de pessoas para fazer com que aconteça a coisa, né? Quem é o roteirista, quem é a produção, quem é o cineasta, quem é a edição. O YouTube, na verdade, compilou isso, né? Hoje você vê alguns YouTubers, alguns formadores e pessoal de conteúdo mesmo, ele sendo único no canal dele e gerando um conteúdo para quem, né? E gerando milhões, né? A gente vê um caso mesmo de um dos maiores YouTubers agora no país, que é o Whindersson e tudo mais, que saiu da plataforma dele para ser da questão da comédia, garoto propaganda, gerou alguns merchandise dentro do canal dele, que era algo que não funcionava. Então você vê outros influenciadores, como um exemplo Carlinhos Maia, né? Que na verdade fazia muitos stories falando dele e hoje está se tornando um YouTuber. Então, tem muita gente que sabe fazer um conteúdo legal, ele entende já o perfil do público que ele quer alcançar, como ele quer falar com esse público, o engajamento que ele quer gerar nisso. Porque hoje, se a gente vê o que a gente produz, a gente entende que nessas plataformas que nós conseguimos ter um gerenciamento, a gente verifica que as pessoas, na verdade, iniciam assistindo um conteúdo, mas em determinado momento ela pode até se perder, sair do conteúdo. Hoje, a plataforma ela dá essa possibilidade. E eu vi na questão de alguns filmes que eu publiquei, que eu produzi, que eu estava na produção de maneira geral, que gerava isso. Não gerava um engajamento do roteiro mesmo da história, das pessoas assistirem do começo ao fim e ver até mesmo quem produziu. A gente vê até mesmo, eu até comentava com a minha esposa há pouco tempo atrás, que os grandes estúdios geraram a questão de ter um pequeno trecho do filme no final de toda a descrição técnica do filme. Principalmente um exemplo, Marvel, por exemplo. Eu noto as pessoas estarem no cinema esperando para ver o que vai acontecer depois de toda a ficha técnica, que é algo interessante, amarrando com que quem assiste e o que as pessoas esperam. Então, com os YouTubers, basicamente, eu fui aplicando esse perfil. Eu trabalhei com um YouTuber que era do meio gospel, que eu apoiei ele por muito tempo, dando todo o suporte para ele na questão do quê? Que esse YouTuber, ele veio até mim produzindo o material dele, ele já tinha vídeos de mais de 3 milhões de acessos, e ele produzia tudo no celular. Então, ele permaneceu muito tempo com a gente lá na agência, na produtora. Ele produzia tudo no celular. Ele gravava no celular, ele fazia o roteiro dele do jeito dele. Ele não sabia nada da questão técnica do audiovisual. Ele fazia o roteiro do jeito dele. Ele ia gravar com o celular e editava no próprio celular. E aí teve um momento que a gente começou a tentar fazer um projeto de entrevistar alguns YouTubers, né? E eu entrevistei uma menina que tinha 11 anos que fazia do mesmo jeito. Ela baixava uns 3 ou 4 aplicativos. 11 anos, ela gravava e ela mesma editava. Ficava 3, 4 dias editando no próprio celular. Então, você vê a pessoa, desde a construção de um roteiro até sendo um editor. Então, sendo uma produtora, ele mesmo, né? E ela ganhava dinheiro com isso? Então, é que mudou muitas das normas, né, do YouTube, mas o pai dela apoiava muito e ela já começou a monetizar algumas coisinhas do canal. O conteúdo dela era totalmente kids,
Então, na verdade, começou a já gerar um recurso para ela. Aí, Okuma, a menina com 11 anos está ganhando dinheiro, você não, cara. Não, inclusive, isso é uma coisa que a gente discute lá em Guarulhos, assim, que o cinema, eu acho que morreu, assim, né? O segredo agora é séries e YouTubers, né? YouTubers, tipo, ou é aqueles milhares de episódios que não acabam nunca mais, ou é um negócio de 3 minutos, né? Assim, o formato cinematográfico mesmo, né? Dos planos, dos pontos de viradas, né? Do conflito dos personagens, da fotografia, isso aí, meu... É da hora, mas não dá dinheiro, realmente. Você vê várias pessoas assim. Agora, o que está acontecendo bastante é muitos artistas globais mesmo, de várias emissoras, se tornando youtubers, se tornando uns influenciadores digitais, porque eles querem mostrar para grandes produtoras, para grandes emissoras, que ele tem um público que são fiéis a ele. Então, é esse contexto que a gente até fala. Para quem? Né? A gente vai lá, contextualiza todo um filme, conta uma história num curta ou num média-metragem, que muitas das vezes a gente não faz com que aquela pessoa sonhe o que o roteirista sonhou, o que a produção sonhou, o que realizou. Né? E muitas das vezes a gente... acredito que no momento que nós vivemos e daqui para frente, a questão digital, que nem como comentou, eu não seria ninguém sem o digital, porque abriu essas portas, mas é o start muito rápido das coisas. Como eu comentei, hoje a gente vê um youtuber, ele sendo uma própria produtora. Hoje eu dou um auxílio para um outro youtuber que é de dança, que eu não sou da parte de dança. Mas a gente melhora toda a questão do conteúdo do canal dele, quem ele alcança, como ele alcança, que até uma pequena da companhia de dança dele tem 8 anos e ela tem fã-clube na Bahia. E ela não fala uma palavra, né, no canal, porque só dança. Mas ela, na verdade, assim, está nos stories da outra rede social e tudo mais, já tem pessoal seguindo ela a rodo na Bahia. Ela já é uma estrela lá na região, né, onde consome muito o axé, algumas outras estilos musicais, né? Incrível. Caramba. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem algum questionamento a fazer? Não? Beleza. Eu acredito que o independente é algo que até se mostra no Curta Suzano, né? Que começou de amigos, de uma conversa em determinado local. Escobar até a gente conversou na época, né? Do primeiro Curta Suzano, tive a oportunidade de estar junto, mas se tornou isso, a terceira amostra, né? Como até o subprefeito até comentou, vai fazendo, continua fazendo, né? É a questão da produção de guerrilha, né? A gente até pegar um exemplo, não tem iluminação tão adequada, vai colocar geleia, vai tentar depois trabalhar com alguma cor. Eu mesmo, por experiência própria, no Festival de Curtas de São Paulo, nós estávamos produzindo para o Noite de Kino, que é uma noite de exibição de filmes que são até 4 minutos, e produzindo num dia só,
Então tava eu, o Ângelo, tipo 4 pessoas produzindo. A gente editou o vídeo no pátio lá do metrô da Anhangabaú. Então acho que isso é mais independente que qualquer coisa independente, porque a gente sentou lá para editar o vídeo. E na circunstância, para você ter uma noção, minha filha estava nascendo e eu não fui para o hospital, vi minha filha nascendo, saí do hospital e fui produzir para finalizar o filme, para apresentar. Acho que é muito a questão do que eu citei inicialmente. É um sonho que a gente tem, que a gente faça com que outros acreditam, e continuamente produzindo, acho que aí a gente tem como adquirir recursos. As plataformas hoje, como Netflix, YouTube e outras, já permite algumas séries riquíssimas brasileiras que começaram no independente, né? Depois gerou o quê? Acreditaram, gostaram do sonho, vamos pagar e comprá-lo, né? É o caso do MPA, como nós estamos falando, né? E ampliando, como antes você falar, e ampliando aquilo que o Gandola está propondo, eu pergunto para vocês, por exemplo, faz diferença para vocês, enquanto realizadores, a origem do dinheiro? Se é poder público, se é de patrocinador de origem privada, né? Ou, como Kuma já disse também em algum momento, tudo mais, tipo, eu nem sei o que é dinheiro, né? Porque eu estou acostumado a fazer sem dinheiro. Então, tem várias questões sobre o que é ser independente, né? Desde o aspecto econômico até o aspecto filosófico. Assim. E isso dá para permear uma série de reflexões, tal, que não dá para chegar numa conclusão exata e específica sobre o que é isso, assim. Mas, assim, para mim, ser independente é basicamente ser independente de pensamento, sabe? Eu não tenho meu pensamento submetido a um tipo de mecanismo, a um tipo de ideologia, a um tipo de parâmetro convencional dos bons costumes, ou do que seria o padrão, né? O que seria o aceitável, né? E aí entra, nisso de alguma maneira está implícito a questão econômica, né? Porque, por exemplo, quando você faz um filme por edital, o edital ele tem um formato que você precisa obedecer, que você tem um cronograma que você tem que obedecer, sei lá, geralmente 12 meses. Então você tem um projeto de 12 meses, né? Toda sua pesquisa, execução, edição, e entregar o produto em 12 meses, né? Você tem um orçamento que é uma grana da hora, tal, dependendo do edital. Só que também não é sempre, nunca é uma grana para você fazer as coisas que você quiser, então você tem limitações. E geralmente, assim, para você aceitar, o grande truque do edital, né, para ganhar edital, assim, é você entender o que o edital está querendo. Você lê o edital, você entende, assim, mais ou menos nas entrelinhas o que ele está querendo, que tipo de filme que ele está querendo financiar. Você percebe o viés político-ideológico da gestão de cultura que está viabilizando esse edital.
Por exemplo, se você pega um governante do PSDB, você não pode ficar fazendo um filme nitidamente de esquerda, assim, né? Assim como você, na era Lula, assim, o cara não ia conseguir fazer um filme sobre o plano real, sabe? Né? Tipo, pensar essas nuances de política ideológicas, né? E pensar e as nuances do edital em relação a prazos, as justificativas e como é que o perfil bom, é isso aí, tem que ler edital, cada um tem um perfil, assim, mas se você entende isso, você ganha, assim. Só que aí qual que é o problema? Eu posso escrever, eu posso pegar o edital, traduzir ele e fazer o filme perfeitamente nos parâmetros do edital e ser contemplado para o edital. Agora, esse filme que eu vou fazer para o edital é o filme que eu queria fazer? Não, é um filme que eu me moldei a esse edital. Patrocínio privado piorou, assim. Tem um exemplo clássico, assim, de um amigo meu, fazia Rádio TV na Mix Sul, tinha um projeto TCC dos caras lá e tal. Ele era um filme sobre... era um personagem diferente, ele tinha câncer e ele morria no final. E aí eles estão fazendo uma cena no hospital. E aí eles foram no hospital, no hospital particular lá, e depois de ter ido em vários outros e não ter conseguido nenhum tal, e aí eles conseguiram um apoio. Aí aí o hospital falou assim, não, claro, a gente está super interessado e tal. Qual que é a história? É sobre um cara que é doente e tal. Aí ele, dá o roteiro aí, leu? Adoramos e tal, a gente queria muito fazer, se vocês quiserem fazer aqui, vai ser um prazer e tal. Então, pô, que da hora e tal. Só que tem um porém, o personagem principal não pode morrer, ele tem que sobreviver no final. Porque aí a gente vai, aí você tá lá no nosso hospital e o cara sobrevive, isso vai ser bom pro nosso hospital. E aí, aí os caras estavam no final do TCC, assim, não tinha mais como achar outro lugar, os caras tiveram que mudar o final. O cara não morre, ele é curado lá, sei lá, do câncer, da AIDS, e volta à vida normal no final do filme, assim, e o filme é péssimo, assim, né, tipo, é bobo, sabe? Por quê? Porque teve uma influência ali, né, da empresa e tal. Então, assim, quando você é tipo ter pai, né, ser adolescente ter pai. Enquanto seu pai pagar as suas contas, mano, você não pode ficar metendo louco toda hora. Então, não é ser independente, né? Não é ser independente para ter essa independência de ideias, né? E aí ser independente, você tem que arcar com o ônus de ser independente, que é tá fudido, assim. Então, você tem que pegar o que tem e tal. E aí entra uma questão que você falou que é importantíssima, que também é assim, também é importante dizer assim, que muita gente fala que faz filme ruim e fala que é ruim porque é independente, assim. Isso não é desculpa, tá ligado? Assim, o segredo de fazer filme da hora, assim, com pouco, é você pegar o pouco que você tem e conseguir tirar leite de pedra. Agora, tem gente fala, a estética da quebrada e tal. E aí você conversa, 5 minutos de conversa, você percebe que o cara nunca leu nunca viu um filme do Eisenstein, sabe? Não sabe nada de corte, não sabe nada de ritmo. E aí ele faz o filme tudo torto, assim, porque ele não tem referência, não estudou, sabe? Ele não foi procurar se informar. E aí ele fala que é um cineasta de quebrada, sabe? Assim, puta, é da hora o cara ser de quebrada e fazer um... Porque ele poderia ter tudo, todo o universo joga contra ele para ele não ser cineasta. O cara vai e é. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Mas, a partir do momento que você fala que eu quero ser cineasta, eu quero ser poeta, eu quero ser pintor, eu quero ser qualquer outra profissão que o valha, eu tenho que estudar, tá ligado? Tem que falar assim, vamos ver mais filmes, vamos ler os livros, vamos ler os artigos, vamos ver o que outros cineastas falam sobre cinema, e aí você vai catando tudo isso e vai vendo o que cabe pra você e vai construindo um repertório, né? O problema é isso, assim, tem muita gente que não tem repertório, faz qualquer merda e fala que porque não tinha dinheiro e tal, né? Isso é uma questão. E aí, só para fechar, assim, uma outra questão é mercado, assim. O público brasileiro não vai no cinema, não pode, né, tirando a Globo Filmes aí, não, o mercado infelizmente não se sustenta, assim. Então,
não dá para você ser independente, assim, roots mesmo, assim, por exemplo, como é na Nigéria, assim, ou como de alguma maneira foi lá nos anos 70 na Índia, assim, né? Que os caras faziam filmes independentes, com o dinheiro deles, do próprio bolso, faziam o que eles queriam, deitavam e enrolavam. Eles passavam um filme, o filme lotava, cara. A galera ia lá, pagava o ingresso para assistir o filme, e aí com uns 2 meses de exibição, o cara pegava o dinheiro de volta e conseguia fazer outro filme com esse dinheiro, sabe? Isso, cara, se isso acontecer, né, imagina, a gente fazer um filme, coloca aqui o pessoal pagar 30 conto ali na bilheteria para assistir nosso filme, fica 2 semanas em cartaz, você tem dinheiro para fazer outro filme, sabe? É um sonho isso, né? Infelizmente, a estrutura, né, pensando no que você está falando, a estrutura, um sistema sustentável, independente, no Brasil não existe. Então, se você falar que é cineasta independente dentro de um sistema, isso é mentira. Ou ele ele pega dinheiro de vários lugares aí e tal, mas não tem como você ser um cineasta independente assim, no sentido literal econômico, né, sabe? Eu me banco toda vez com meus filmes, a não ser que você seja rico, né? Tudo bem, mas não, assim, tem várias questões aí, né? Assim. Mas os irmãos Salles provam pra gente que nem os ricos são independentes, né? Só um minutinho. A gente está fazendo o registro, então é legal as pessoas falarem no microfone a pergunta, porque senão perde o contexto, né? Eu vou ficar aqui com agora, só lembrei uma coisa, tem um amigo meu, ele fala assim que cinema não existe, cinema independente não existe, porque na gente aqui que está do lado de cada ponte, né, a gente depende um dos outros, velho. Então a gente depende pra caralho um do outro, então não tem como a gente ser independente, né? A gente é absurdamente dependente um do outro. Por gentileza, você se apresenta, por favor? Boa noite a todos, eu sou o Marcos Paraguaçu, sou arte educador, arte terapeuta junguiano, comunicador, e em cima do que o Bruno falou, na arte visual, a pessoa que não tem uma formação acadêmica tem o gênero naif, né? Aí pelo pouco que eu conheço de cinema, e você falou de qualquer um faz, aí vira aquele lixo. Dentro do cinema existe um gênero para isso? Tem um. É que agora a gente, isso que eu ia falar, é o que a Bernadette Lira chama de sistema de bordas, que é mais ou menos isso. Assim, um cara que tem uma... E não tem nada a ver com bordas que ela trabalha, não, né? Que é tipo um cinema trash, assim, filme B, assim, de terror e tal. Né? Geralmente essa galera que faz filme de terror nunca fez curso nenhum, assim, e é quase um naif, assim. Na verdade, eu não sei se você me permite, não sei nem se esse daí também vai para a linha naif, porque na verdade é um gênero, né? É um gênero. O abuso do ketchup em cena tal, para fazer uma cena de sangue. E aí eu não sei se tem, porque o naif acho que traz um lance de inocência, né? E não sei se essa inocência está prevista no trash. Não sei, eu sinceramente eu não conheço nada equivalente, não. É inocente no sentido da linguagem cinematográfica, assim, né? No sentido da referência dos cânones assim, do cinema de terror e tal. Mas isso no começo, né? Hoje eu acho que não existe mais isso, né? De inocência. Acho que já era. Carol, eu queria retomar. Tá respondido? Beleza? Você... eu queria voltar a uma fala anterior do Kuma, né? E baseado naquilo que o Gandola trouxe de problematização, que somou pra caramba, porque aí daria para fazer um encontro de 3 horas
para iniciar o debate sobre essa questão da independência e tudo mais. Mas aí eu queria, para você em específico, pensar assim, as produções que você faz, você acha que tem esse perfil de procurar a independência? E se procura a independência, que tipo de independência é essa dentro daquilo que o Okuma falou, que tem a independência política, né? Vamos dizer assim, ideológica, mas também tem independência. Geralmente a gente pensa primeiro que independência financeira, né? Então, a maioria dos projetos autorais eu fiz eles com financiamento, né? Mas eu nunca adequei um projeto a um edital. Meu projeto nunca, enfim, uma conversa após ou um anterior. Esse é o projeto que eu tenho. O edital quer isso, ele quer. Se ele não quer, paciência. Não, só um adendo, desculpa ser homem te perguntar, mas o Vai, cara, é genial, cara. Assim, eu acho que é uma das grandes maravilhas assim, da política pública já existente no universo é o Vai. Assim, morar em São Paulo, ser jovem, puta, nesse período do Vai foi muito legal. Eu indico também o Rumos, então, inclusive você disse que foi contemplada pelo Rumos, né? O Rumos Itaú também tem essa prerrogativa de, tipo, você não está amarrado, você apresenta o edital, o projeto que você tem, e aí eles aprovam ou não, né? Uma coisa que eu acho interessante ressaltar do Vai é que saiu o resultado de 2019, dia 1º, e eu escrevi um projeto junto com o meu coletivo e o nosso projeto tinha como temática famílias lésbicas, né? E a gente reparou que nenhum projeto com temática LGBT foi aprovado nesse ano no Vai 2 pelo menos, que foi o que a gente escreveu. Então, acho que o Vai é sim um edital maravilhoso que abre portas e dá oportunidade. O primeiro projeto que eu tive contemplado foi no Vai, e a gente comprou um monte de equipamento que a gente não sabia usar direito, e ganhamos R$100 assim, no projeto inteiro para poder comprar o equipamento. Mas ao mesmo tempo, acho que nesse momento, mudança de gestão, algumas decisões foram mudadas. Mas estava falando sobre independência, né? Isso. Eu acho interessante, assim, eu nunca adequei um projeto meu a algum edital, mas quando falo independente, eu de alguma forma também considero meu trabalho independente, partindo da ideia de que eu sou uma pessoa da periferia, que sem apoio nenhum de nenhuma produtora, alguma coisa assim, consigo financiamento do meu trabalho. Tanto que mesmo com financiamento, muito dinheiro saída do nosso bolso, assim. Porque as coisas você nunca tem pensando que a gente quer chegar no nível de qualidade alto para poder competir, porque isso também é sobre dinheiro, sobre mercado. Cinema não é um hobby, é meu trabalho, é com que eu pago minhas contas. Então, para chegar no nível de qualidade onde você consiga competir com grandes produtoras, com produtoras que são lideradas e tem diretores brancos e homens, a gente ainda não tem um recurso suficiente para chegar nesse lugar, assim, eu considero. Acho que hoje tem uma popularidade, né, da temática de raça, de gênero e tal, que acho que a gente acaba sendo incluído nesses espaços também por conta dessa demanda que está vindo muito da internet também, né? Mas eu considero independente de alguma forma. Por exemplo, eu vou fazer meu filme agora, eu não sei onde vou distribuir, eu não tenho uma distribuidora parceira. Eu vou fazer o que com esse filme? Eu vou escrever em festival, não necessariamente em festivais ele vai ser aceito, mas eu vou fazer o que com esse filme? Então, de alguma forma, esse cinema para mim ainda é independente, assim, pensando que minha equipe é reduzida, com certeza vai ter que sair dinheiro do meu bolso alguma parte do processo. É um ambiente pensando em dinheiro, uma coisa bastante não óbvia, né? Uma mulher negra periférica de 25 anos está produzindo seu primeiro longa-metragem. É bonito, teoricamente, mas na prática, o que é isso? O que isso significa, né? Tipo, quanto isso vai ser relevante pensando no cinema brasileiro, se não for, sei lá,
não sei o que pode acontecer. O filme pode ser bem aceito em festivais e tudo mais, mas e se não for? E quando eu vou poder produzir meu próximo longa-metragem? Né? Tipo, o Rumos é um edital muito específico e muito único, que é um edital totalmente aberto, assim. Eu queria muito... Meu filme não tem o dinheiro suficiente que ele precisa para ser produzido ainda. E por ser uma temática muito dura, que toca em muitas feridas de muitos donos de empresa, tipo, eu não vou conseguir um outro patrocinador, muito provavelmente. Não sendo pessimista, mas sendo realista. Tipo, quem vai querer patrocinar um documentário que tá falando sobre escravidão, assim? Não sei. Se alguém souber, me fala. Então, isso pra mim ainda é cinema independente, assim. Pensando... Óbvio que eu não sou totalmente dependente, eu tenho dinheiro de uma empresa, tenho dinheiro da prefeitura, mas eu acho que pensando no mercado maior, e a gente que é de São Paulo consegue acompanhar esse mercado de perto, ainda existe muita precariedade no processo, assim, de fazer cinema. Beleza. Estamos encaminhando para o final, gente. Já é 9h20. Queria saber, tem alguém mais querendo fazer alguma pergunta? Algum tipo de questionamento? Bem, Rodrigo, há 30 anos atrás eu trabalhava numa produtora, falando de mim, exemplo. O que acontece? Eu trabalhava lá e lá produzia muito conteúdo, muitos comerciais para TV, basicamente comerciais para TV, né? Tudo. E aí de repente tinha uns moleques que trabalhavam lá comigo na ilha de edição e era tudo analógico, né? Não tinha nada digital, sabe? Estava começando a se pensar em digital, mas era tudo analógico. E aí o que acontece? Tinha molecada que trabalhava lá comigo, mas assim, sabe? Era o sobrinho do dono, um dos donos, molecadinha, sabe, tipo, eles trocando ideia assim, esse final de semana vai ter o grande prêmio Brasil de motociclismo, né, de Jacarapaguá, vamos! Eles falavam assim com uma naturalidade, né, meu, e aí você ia ver o valor, que seria hoje, sei lá, uns 4, 5 pau pra ir, pra ficar no hotel tal, lá, não, meu tio tem uma casa em Maranguape, tá, a gente fica na casa do meu tio, tá, enfim. Aí, os moleques começaram a cismaram de que iriam produzir um curta-metragem, né? Porque eu nem sei que curta que era. E aí eu me peguei pensando, eu também podia produzir um curta-metragem, né? Em algum momento eu tive a ideia de, eu vou comprar uma câmera pra mim, comprei uma Super VHS usada, né? Lá na feira da Benedito Calixto, e aí chamei um outro brother que até hoje é muito brother meu, né? Pra gente filmar juntos, né, o filme que eu quis fazer, que na verdade nem deu certo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu quis fazer um filme a primeira vez, eu esbarrei trocentas dificuldades dificuldades logísticas mesmo, porque a câmera era pesada, a fita de Super VHS era caríssima, você só comprava numa lojinha lá na Santa Efigênia e era caríssima, e produzia uma qualidade ruim que nem era para televisão, não serviria, teria que ser uma Betacam, mas Betacam não dava nem para sonhar, né? Aí passou-se o tempo, a gente entrava as minhas teorizações, não adianta nada produzir se eu não tenho aonde exibir, né, se eu não tenho onde colocar esse filme e tal, beleza. Aí passou-se o tempo, tecnologias digitais foram, entre aspas, democratizando o nosso acesso, que permitiu que nós começássemos a produzir, né? Foram surgindo escolas de cinema, como aquela que você se formou lá em Santo André, que é muito bacana, né? Que tem vias de fechar, diga-se, né? E aí, as coisas foram avançando. Aí, aonde eu achava que nós esbarrávamos na época, que era o lugar de exibição, hoje já não tem mais esse problema. Hoje nós temos YouTube. Só que, o que acontece? Nós geramos esses conteúdos e aí a gente entra, essa pergunta é para vocês, que eu sei que também serve para vocês, mas por quê? Nós geramos conteúdo, nós publicamos no YouTube, no Vimeo, não importa onde, nós fazemos live, né? E mesmo assim não somos assistidos.
na sua opinião, e assim, sincera, tirando as palavras assim, do nada, aonde que nós estamos esbarrando ainda que ninguém quer ver os nossos filmes? Eu acredito que é bem delicado nesse contexto, porque, como eu estava até expressando, é algo muito difícil, até mesmo do cinema europeu ganhar tanto espaço como o cinema americano. É algo milionário e é algo autoral, né? É algo bem belo de se ver, né? Então, o que normalmente hoje a gente vê no contexto geral? Coisas bobas dando certo, coisas bem ideológicas, coisas bem fortes, não gerando tanta visualização. Nem você levanta, até o caso dela, na websérie, levanta um tema que, na verdade, quantas pessoas ela não levanta a mesma questão que vive, que já viveu, que tem algum conhecido que viveu também, e as pessoas não consomem ainda o que você faz, né? Como basicamente a gente mesmo, em Itaquá mesmo, quando nós produzimos um filme que chama Fragmentos, a gente pegou muita gente da cultura, a gente fez um filme, curta, que falava de várias características de um palhaço, vários personagens dele mesmo, né? Tanto é que ele chegava a um ponto dele se encontrar depois, porque um palhaço é uma multipersonalidade, né? Então, o que acontece? Quando a gente finalizou esse filme, eu até perguntei para algumas pessoas que estavam na produção, que foram os artistas, que participaram de tudo. Para quem você mostrou? Para quem você mandou o filme? Você falou para as pessoas que você fez isso? Você demonstrou e tentou gerar interesse nas pessoas, delas verem esse tipo do que você produziu? Porque isso acho que é uma dificuldade. Tem muita gente que formata a questão do independente, mas muitas vezes não consegue ele mesmo se autodivulgar, fazer um marketing pessoal falando, olha, produzi isso, né? Eu lembro que o primeiro filme que nós produzimos foi um filme chamado Inferno Colorido, no Festival de Cinema, que abordou a questão de violência doméstica, né? De uma mulher que dava reviravolta e tentava esconder a violência que tinha no marido num tempo. O final do filme foi algo muito difícil de finalizar, porque gerava manipulação de todos os lados. Tinha pessoas que queriam que o final seria algo óbvio, a mulher ia lá, matava o marido, ou saía de casa, ou tal coisa. E num consenso geral, porque eram pessoas de vários perfis, né, a gente chegou num consenso de gerar o final para cada percepção. Para cada pessoa, a pessoa tinha uma percepção diferente. Ela foi embora de casa. Ela parece que matou o marido. Ela mudou de vida. Gerou essa questão. Eu acho que hoje, ou daqui para frente, até mesmo com algumas séries que em alguns canais grandes estão trabalhando, gera essa possibilidade das pessoas também terem a participação delas. Nós participamos, uma questão pessoal, nós participamos de um projeto que foi em São Paulo, que foi o Pedalei Até Aqui, que era um vídeo interativo, trabalhando na plataforma digital. As pessoas, na verdade, poderiam ter toda a manipulação de ver onde é que... Foi sobre a mobilidade urbana, né? No estado de São Paulo, documentário. Então, conseguiria manipular e conseguiria trocar qualquer tipo de documentário dentro da plataforma, né? Que nós utilizamos até uma plataforma europeia que chama Clint, né? Que é algo que iniciou lá na Europa, independente deles fazerem isso e gerarem esse tipo de interação. Hoje, daqui para frente, a gente está falando de uma plataforma que aí já gera uma nova era do cinema, que é a questão da realidade aumentada, realidade virtual, trabalhar no 360, que é algo que, quando a gente dependente, vai conseguir refletir sobre isso e conseguir produzir isso, né? Sem ter as arestas do trash, sem ter as arestas de todos os detalhes. Eu conheço porque a gente tem um amigo em comum que é o Lico. A gente está estudando sobre isso para tentar produzir essa temática. Mas é algo que hoje, com tudo que passa no mundo, as pessoas querem ter autonomia de mudança de um filme, mudança de um roteiro. O final de um filme é escolher.
A gente começou isso, acho que nos anos quase 90, com o Telecine lá, de escolher o filme que a pessoa iria colocar. Então, começou a gerar isso nas pessoas. Você decide, né? Você decide as pessoas opinarem pelo final, tal coisa. Eu acho que hoje um documentário, um filme, uma ficção, de todos os âmbitos, eu acho que ele necessita dessa interação do público para se tornar algo muito interessante, não se tornar algo que é manipulável por qualquer pessoa, mas é algo interessante para si mesmo. Eu gostei disso daí, eu acho que o final seria legal nesse ponto. Acho que daqui para frente, eu acho que vai ser essa mudança, né? Apesar de que tem cinemas que não se mudam, né? Em alguns determinados países. Mas mesmo assim, passa por uma percepção do público de maneira geral. Quem consome, né? Ela citou sobre o mercado, né? Produzir, nem todos os mercados falam. Você vai produzir esse produto final, quantas pessoas vai alcançar? Quem vai se identificar? Como é que vai gerar qualquer reação em quem assistir? Né? Eu acho que o independente eu achei muito legal que ele pontuou dele fazer o independente e apresentar em escolas, porque você gera o público e fala, olha, fizemos, vamos fazer nós, todo mundo junto. Algo que é bem interessante. E aí tem a participação. E aí você gera expectativas, gera sonhos, gera a proximidade das pessoas com essa arte magnífica, né? Legal. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Como? Só complementando, eu concordo, acho que é isso mesmo. Eu acho que o audiovisual hoje ele não vai morrer. Né? Também concordo. É uma provocação, na verdade. Mas ele está em um processo de mudança, né? E essa coisa da interatividade, né? Você pega lá o Black Mirror agora, assim. Eu acho o próprio videogame, né? Você pega assim, esses jogos de primeira pessoa e tal. É filme aquilo já. Se a gente for pensar os enquadramentos, a fotografia, aquilo é cinema já. E então, e a coisa das plataformas de streaming, né, de Netflix e tal, e a própria possibilidade de assistir tudo no celular, isso vai mudar o cinema de alguma maneira, assim. A gente não sabe ainda como, mas já está mudando e isso é uma transformação. Então, o cinema que a gente conheceu, né, do Spielberg, ele vai ser outra coisa agora, assim. Né? Tem muitas possibilidades hoje, né? Esse lance 360, sei lá, tem um monte de possibilidade assim que eu não sei, não dá pra saber assim. Agora, tipo, a sua pergunta muito provocadora, na minha opinião, mas muito pertinente, é que você produz assim e coloca lá, oferece para as pessoas não estão nem aí com o seu filme. E aí, né? Isso aí é o calcanhar de Aquiles mesmo, mas eu acho que tem um problema assim que é de política pública, sabe? Eu acho que sim, se tiver uma política pública, por exemplo, beleza, vamos ser independentes, vamos ser tal, mas, se a câmerinha fosse mais baratinha, ia ser da hora, né? Sabe? Tipo, uma 5D, 10 pau, assim, não dá, né? Assim, 7D, né? Se fosse muito mais barato e a gente tivesse acesso a uma tecnologia de ponta, né? De uma maneira muito mais acessível, isso poderia fazer com que a nossa produção fosse mais potente. Outra coisa também importante dizer é a sociedade do espetáculo, né? A gente vive na sociedade do espetáculo e tal, né? Não vou ficar aqui filosofando e tal, mas tem uma questão assim que, como é que a gente vai competir com os Vingadores, cara? Assim, eu ia te perguntar exatamente isso, meu. Como é que você... O que adianta você dar câmera pra molecada se 80% dos cinemas, numa determinada semana, estavam apresentando um único filme? Então, política pública, cara. Tem que dar um jeito de equilibrar de mediar isso aí, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando da Índia, né? Eu estava falando da Índia. A Índia, nos anos 70, por que o cinema independente indiano se fortaleceu tanto ao ponto de virar uma indústria, sabe? De você fazer um filme com o que você tinha, tosco, ruim, e aí as pessoas iam lá e assistiam o filme. Porque não tinha outro filme para assistir.
né? Porque o filme americano não entrava lá porque a cultura indiana ela é muito diferente, assim. Então, assim, por exemplo, beijo não pode, né? Cena de beijo não pode. Porque gente no frontal, assim, nossa, assim, é incabível, assim, né? E tem um lance da cultura indiana que também é a questão da família. Então, assim, o personagem que não tem família é como se fosse um vagabundo, assim, né? E no cinema americano ninguém tem família, sabe? Tipo, né? Tirando as comédias e tal. Mas, então, aí o cinema indiano começou a fazer. Então, não cabia esse tipo de... O filme americano não cabia na Índia, aí começaram a fazer eles mesmos próprios filmes. Então, eles começaram a consumir o que eles tinham, né? E adoravam. Então, assim, se tivesse um incentivo ao produto brasileiro, né? Mas incentivo de verdade. Incentivo de verdade, assim, é passar o filme na escola, é discutir cinema na escola, é ter aula de cinema na escola, sabe? É fazer com que sei lá, tem passe livre do busão, tem passe livre para ir pro cinema para ver filme brasileiro, sabe? Ao ponto que o cara consome tanto filme brasileiro que isso começa a entranhar dentro da experiência de vida dele, assim. E aí ele vai poder fazer os filmes, aí ele vai poder conseguir ver criticamente os filmes. Aí eu acho que ele se interessaria em ver filmes, né? Mas só vem um tipo de filme, que é o super espetacular, explosão, tal, não sei o que lá. E aí, não dá pra competir, cara, com nosso cinema independente com esses caras. Então, assim, quando eu vejo um moleque, assim, assistir um filme meu e falar que eu achou da hora, nossa, eu nem durmo depois da noite, assim, porque, pô, né, o cara competir com Vingadores, tá ligado? Aproveitando a deixa, eu queria que você fizesse, gente, encerrar as inscrições, não adianta falar agora. Suas considerações, por gentileza. Queria agradecer o convite. Nossa, eu fico muito feliz de ter sido convidado, porque eu sou de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade gigantesca, sabe? Tem sei lá, não sei quantos habitantes tem aqui, mas lá tem 1,5 milhão de habitantes, sabe? Tem um aeroporto, o maior aeroporto da América Latina é lá. Todas as empresas logísticas são lá, o PIB daquele lugar é inacreditável, só que não tem nada, assim, nada. Assim. E é muito louco, assim, o vice-prefeito falar que aqui era a antiga Câmara, porque coincidentemente, a antiga Câmara dos vereadores de Guarulhos, ela também tá para ser um polo audiovisual, desde 2010. Estão esperando até hoje, né? Não sei, né? Tem que ver quem é que elaborou a lei, quem é que propôs a lei, transformar esse cara em vice-prefeito na próxima gestão, aí quem sabe. A gente não teve essa sorte aí. E, bom, mas de qualquer maneira, assim, o Curta Suzano, assim, é muito prazeroso e honroso para mim estar aqui, porque o Curta Suzano é o tipo de festival que ele subverte toda a lógica dos outros festivais, que é isso, que é essa coisa assim, tipo, a gente vai se ver, vai ser elogiada, tá falando as coisas, falar como a gente é artistão pra caramba. E não, aqui vocês estão falando, não, a gente vai discutir o que está sendo produzido na cidade, a gente vai passar isso na escola, e a gente vai, tipo, porque assim, muito rapidamente, né, falando demais, né, dentro de políticas públicas, você tem três linhas de ação básicas, né, tipo, que é formação, difusão e produção. É como você... tipo, formação é tipo oficina, aprender a fazer negócio, difusão é como você faz isso circular pela cidade, pro público, e produção é como você fomenta artistas a produzirem, né, a viabilizar a possibilidade de eles produzirem, né. Dentro do festival de cinema, a mostra de cinema, ela está sempre no lugar da difusão, a gente só vai passar filmes. Então, assim, a função do Curta Suzano é passar os filmes, mas não, vocês não estão satisfeitos, né. Eles querem, tipo, incentivar o pessoal a produzir filmes, né, com o lance do roteiro e a formação, né, de dar oficinas, tá ligado? Assim, eu acho que Curta Suzano é uma mostra absolutamente revolucionária, assim. Parabéns, é isso. Suas considerações, por favor. Obrigado. Eu também quero agradecer o convite.
fiquei muito feliz de estar sendo convidada para uma mesa não temática, nem de raça, nem de gênero, a primeira vez. Uou! Tipo, eu não sou só uma mulher negra. É muito bom quando as pessoas veem isso. Apesar de pontuar essas questões que é super importante na minha produção e na minha vida, fiquei feliz de estar aqui com uma mesa que não é só sobre isso. Mas é legal debater outras vivências também, outras experiências. Sim, né? sim. Meu trabalho, que é o audiovisual. Quero convidar vocês para acompanharem o Cultura das Bordas, que é uma websérie que está na 3ª temporada. Nossa História Invisível, que também está na 2ª temporada. E nessa 2ª temporada é sobre mulheres negras na arte. A gente vai começar a soltar os vídeos nas próximas semanas. E acompanhar a página do filme chamada Aqui Não Entra a Luz, que é o meu documentário, que vai começar a ser rodado aí em junho e julho. Enfim, começo do ano que vem vamos torcer para conseguir ver ele nas salas de cinema. É isso, obrigada. Obrigado, nós aqui agradecemos. Rodrigo, suas considerações, meu amigo. Agradeço muito o convite, como todos colocaram, né? Foi um privilégio muito legal, muito bom de participar e ser de cidade vizinha, né? Que é algo que tem que despertar, na verdade. Alto Tietê são poucas cidades, na verdade, sendo o Porto Suzano um dos maiores de exibição de cinema, e agora num espaço tão interessante, eu acho que seria algo viável, né? Como você colocou. A quantidade de filmes escritos em um ano, no outro ano caiu, é algo que tem que gerar mais incentivo, né? Até propriamente de quem, na verdade, sabe dos filmes que estão sendo produzidos pela região, né? Para chegar até aqui e para ser exibido, né? Porque eu acredito que os coletivos assim de exibição, os coletivos de maneira que sempre estão em produção, acho que seria algo legal de forçar de qualquer forma a exibição de um curta, vamos supor, depois de um filme. Que, quando eu cheguei, eu vi até que tem a exibição de Man, de Vingadores, da região, depois do principal filme, passar um curta-metragem, até explicar de onde que é esse filme, quem produziu esse filme, que muitas vezes pode ser um vizinho que produziu o filme, né? E aí as pessoas nem sabem que na sua própria rua tem alguém que se aventura como cineasta, né? Vamos colocar assim. E é algo legal porque eu lá na região demonstro muito isso, de ser uma pessoa voltada à produção, de tentar unir, não dividir, né? A gente vive individual na questão independente, na questão individual e tudo mais, mas a união acredito que faz com que as coisas se manifestem, com que as coisas tornem uma proporção muito maior, né? É basicamente o que pode acontecer aqui com o Curta Suzano, né? Eu propriamente dizendo, quando eu recebi o seu convite, coloquei lá e recebi até mesmo o folder e todo o descritivo mesmo daqui do Curta Suzano, fiquei numa felicidade que eu compartilhei com todo mundo. Hoje eu não vejo, somente a minha família mesmo que eu trouxe, mas eu não vejo muitos dos amigos mais próximos, porque isso é algo que as pessoas ainda não consomem, né? Vindo um debate de cinema, eles nunca viram isso. É muito difícil a gente ver até mesmo falar sobre cinema, um exemplo, um filme, no final do filme, como principal, um exemplo, Vingadores, passar pelo menos um teaser de como foi produzido aquilo. Na verdade, imagina o interesse que vai desempenhar e vai despertar em todas as pessoas que vão assistir aquilo, né? Eu estava até vendo que toda a internet se rebelou porque Vingadores não ganhou de efeito visual e tudo mais, mas quantas pessoas, na verdade, não sabem o que foi investido e como foi aquilo? Acredito se aqui também se passa esse tipo de conteúdo, de como foi os bastidores disso daqui, desse debate, como foram os bastidores de uma oficina que vai ocorrer com a coprodução do festival, as pessoas vão começar a entender e vai reviver a questão do cinema, né? A questão do audiovisual e ver como que acontecem as coisas. Como vocês colocaram, uma das temáticas é a produção com o próprio celular, né? É algo rico. Hoje você consegue produzir algo bem legal, bem interessante, até mesmo com o celular, né? Foi algo que eu compartilhei aqui. Mas, de toda forma, eu agradeço muito e que isso daqui seja um grande sucesso. Então é isso, gente. Queria agradecer vocês,
somaram demais, né? E aí eu pelo menos, fico sempre com a sensação do, putz, na hora que o assunto está crescendo, na hora que, né, a mente vai... Porque a gente começa a debater o assunto, aí começa a destravar uns negócios e tudo mais, aí putz, estourou o horário. Mas beleza, de qualquer forma, muito obrigado, gratidão mesmo. Obrigado por somarem com a gente. Gente, agradeço demais a presença de todos e todas aqui. Lembrando então que a partir de segunda-feira, curtasuzano.com.br, já podem baixar lá o edital, ver exatamente como é que funciona. Se quiserem esclarecer alguma dúvida, pode entrar na página do Facebook que a gente responde por lá, tá? Ou então no curtasuzano@gmail.com, que é o nosso e-mail, tá? Sempre que possível, a gente vai tentar responder de forma mais breve possível para não deixar ninguém desorientado ou sem atenção, tá? E um convitinho para vocês, como eu falei para vocês no início, eu sou integrante de um coletivo de audiovisual chamado Lentes Periféricas, e amanhã, por sinal, estreia na Matilha Cultural, lá no centro de São Paulo, ao lado do Metrô República, a nossa nova produção, Que os Olhos Ruins Não Te Enxerguem, né? É uma produção que a gente demorou quase 2 anos para fazer, sabe? Que a gente foi pesquisar a vida de transexuais, de bissexuais, de lésbicas, gays, mas assim, dentro do contexto de enxergar essas pessoas dentro do seu escopo de interesse, com recorte de raça e cor, né? Então a gente foi acompanhar, ver um pouco das experiências de vida de travestis, gays, lésbicas, que moram na periferia, que são negros, negras, gordas, e ver as dificuldades que esse pessoal tem, inclusive, para se locomover em São Paulo, né? Foi uma experiência muito dolorida, né? Um filme muito difícil de fazer, né? Nós estamos super atrasados na entrega dele, porque foi foi um edital da Lei de Fomento à Periferia de São Paulo. Nós ganhamos o primeiro edital, o pessoal já está entregando os filmes, os projetos do segundo edital, e nós agora que vamos entregar o nosso, porque a gente teve muitos problemas na produção, né? Mas, enfim, nós conseguimos finalizar o filme, ficou, no meu entendimento, muito bacana. Vai ser amanhã a estreia do filme na Matilha Cultural, Rua Rego Freitas, 542, se eu não estou enganado, é bem do lado do Metrô República, tá ok? Obrigado. É isso. E sejam bem-vindos ao terceiro Curta Suzano.